contexto das muitas mulheres que nós representamos, ou que eu venho representando na literatura brasileira, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. E que eu sei que é grande, para uma multiartista. Então, bom, vou falar um pouquinho da parte da literatura, né? Eu brinco que eu me descobri escritora nesse último ano, no meu processo de finalização do mestrado. Então, assim, eu utilizei, na verdade, a poesia para desafogar o estresse de toda essa questão acadêmica, de mestrado, que é um estresse tremendo e tal. E aí eu comecei a desafogar esse estresse através da escrita. E aí eu fiquei com uma produção muito grande de poesia, com muitos textos, muitas coisas, muitas reflexões, muitos pensamentos. E aí, inclusive, eu consegui incluir essas poesias no meu mestrado, eu consegui convencer minha orientadora de deixar a minha dissertação, que na verdade foi um memorial, ter uma parte lúdica. Então, tem uma parte que é como se fosse um diário de criação, que tem as minhas poesias e tudo mais. E disso tudo eu resolvi publicar meu primeiro livro, que é o Na Rima da Menina. Então, ele acompanha, na verdade, através das poesias, um momento delicado da minha vida, porque eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, e tá tudo registrado aí. Todas nós. Né? O primeiro livrinho, para que eu não surtasse. Aí eu fiz tudo em formato de poesia. Então foi assim que começou, né? Agora, não é uma poesia que tem uma linguagem muito especial, popular. Isso me trouxe assim um contentamento enorme como uma pessoa da literatura, não é? Porque você resgata como uma pessoa contemporânea, você vai buscar a coisa da oralidade tradicional e no Brasil, no caso, muito mais específica ainda, que são os versos muito lindos do cordel. Como é que você conseguiu chegar aí no cordel? Então, na verdade, a minha pesquisa de mestrado é uma conversa entre o teatro infantil e a popular brasileira. Então, o meu mestrado foi em artes da cena, né? De formação, eu sou atriz. E aí, para essa pesquisa, eu fui procurar elementos da cultura popular brasileira para inserir esses elementos no espetáculo teatral infantil. E isso seria, digamos que, o produto final do mestrado, que foi o espetáculo A Menina e o Pé, que estreiei com a minha companhia, que é a Cia Cordiais, no ano passado. E então, por conta de toda essa pesquisa de cultura popular brasileira, eu viajei muito para o Nordeste, eu fui muitas vezes ao Recife, eu fui muitas vezes para vários lugares do Nordeste em busca dessa cultura popular brasileira. Você foi aluna do Antônio Nóbrega, meu desejo. Você foi aluna do Antônio Nóbrega, isso é incrível, Graça. Ele foi meu grande mestre. Parabéns, é um sonho meu. Eu vou fazer uma aula de dança com ele. A verdade, agora está virtual também por conta da quarentena, mas o Nóbrega me ensinou muito. Então, na verdade, no ano passado, eu publiquei um segundo livro que ele já é mais específico da cultura popular brasileira. Então, até muitas coisas eu aprendi com o Nóbrega, que são as formas da cultura popular brasileira, que não só a cestilha, que é usado mais em cordel, mas também a décima, coqueiro da Bahia, o padrão paulista, uma série de formas que são utilizadas pelos poetas populares brasileiros, pelos cantadores, pelos repentistas e tudo mais. Então eu peguei essas formas e eu fiz como se fosse uma espécie de homenagem a esses poetas populares brasileiros, utilizando as formas, mas num contexto mais próximo daquele que eu estou inserida, que é essa cidade de São Paulo. E aí surgiu um novo livro, que foi publicado no início desse ano, que é o Lutei contra 100 leões, todos 100 eram jumentos. Então, esse aqui é bem livraria não tem ainda. Não tem ainda, tem que te mandar. Esse aqui ele é bem específico
básico de poesia popular brasileira. Ele é bem, assim, utilizando à risca as formas da cultura popular brasileira, como se fosse uma homenagem mesmo a todo esse legado Certo. maravilhoso que a gente tem por aqui. E você ainda fez uma xilogravura ainda, maravilhoso. Você mesma que fez a xilo? Eu fiz! Foi, na verdade, no processo de pesquisa para o mestrado, fiz um curso de xilogravura, e aí a gente fez umas brincadeiras. O João, que é meu companheiro, também fez o curso comigo, e porque, na verdade, o folder e, né, o folhetinho que a gente entregava enquanto a gente está em cartaz com o espetáculo, ele é em formato de cordel, e aí tem um Que desenho feito em bacana. xilogravura. Então, por isso que eu fiz essa oficina de xilo. Mas eu não sei fazer direito, não. Aí saiu essa florzinha também. Mas como ela ficou bem assim, tem bem a minha cara, ficou meio que a marca registrada, eu achei que podia colocar nesse livro, nesse primeiro livro, que como se fosse um diário mesmo Sim. de tudo que eu Grazi, fui deixa eu fazer uma passando mesmo. pergunta. Ou, na verdade, um pedido. Na rima, então, da menina, você poderia fazer uma leitura no ritmo do cordel para gente? Já que esse é o primeiro mais conhecido, depois eu peço para você fazer o outro, porque eu quero fazer perguntas em relação ao seu segundo trabalho também. Você tem como fazer uma Posso? leitura? Na verdade, eu não sou muito boa na oralidade da poesia. Eu não tenho essa pegada, essa ginga que eles têm, que eu acho maravilhoso, que eu fico babando quando eu vou para lá e fico ouvindo. Então, eu vou ler assim, na minha humildade. Imagina. Deixa eu ver, deixa eu escolher um. Ah, você tem alguma ideia? Se tem algum que você quer que eu Não, que leia? você, de repente, que você saiba de cor, inclusive, se você tiver, porque você tem uma memória brilhante. Eu invejo a memória Nada, não sei. Menina do céu, eu não sei poema meu nenhum de cor, você Ah, eu acredita? também não Não sei. consigo Não, decorar. eu também não sei. Então, o apostei na Olha, rima. eu vou ler esse choro contido, Tá. que tá mais pro finalzinho do livro. É assim: de meu choro tão contido, do sufoco ao desatino, vejo um coração partido e um soluço repentino. De uma dor imensurável, consumindo a ilusão, me sentindo imprestável, fui logo de encontro ao chão. Desta flor que ali brotou, tão sublime, sem igual, alma que se levantou, flutuou tão casual. Da desgraça de outrora, brota em mim dor destemida, jogo longe, atiro fora, sigo firme pela vida. Que lindo. E Grazi, foi muito difícil você pegar essa cestilha e transformar, ou foi entrando dentro de um contexto de imersão? Porque você foi para Pernambuco, não é? Você foi para o Nordeste, de uma certa maneira, a região riquíssima nessa questão da oralidade. Eu morei também no Nordeste, Olinda, morei um tempo em Recife, e ali na região de Arco Verde, ali é uma região muito rica nesse sentido, né? Sim, e na verdade os poemas foram surgindo. E desse livro, Na Rima da Menina, ele não está tão apegado à forma, ele não tem a métrica tão exigente como o Lutei, que é o mais novo, mais recente. Sim. Mas ele já começava a se desenhar nesse caminho de cultura, de poesia popular brasileira. E, na verdade, assim, eu escrevo desde criança, desde que eu era pequenininha. Então, quando eu era Imagino. pequenininha, eu participava de concurso de poesia na escola, ganhava medalha, essas coisas. Meu pai tem tudo guardadinho lá em casa. Você é uma E menina aí, precoce. eu sempre brinquei com essa questão da literatura, mas eu sempre escrevi muito em quadrinha.
Então, as outras formas, a cestilha, a décima, o martelo agalopado, o galope à beira-mar, o coqueiro da Bahia, eu fui conhecer agora, por meio da pesquisa, através dessa pesquisa de mestrado, que eu fui tomar conhecimento dessas outras formas. E aí, conhecendo, eu comecei a escrever brincar com essas outras formas. Mas tudo muito... Eu digo que foi na brincadeira mesmo, porque eu escrevia para passar o tempo, para desestressar, para abrir a cabeça. Que delícia, então... não é? Realmente a linguagem é uma forma da expressão, da criação, e por isso ela potencializa também outras energias, não é? Que alegria. Mas então vamos falar do seu segundo trabalho, mas antes uma pergunta. Feminista e feminina, você traz em si as duas potências da mulher muito integradas, porque você consegue ter consciência social, consciência de gênero, e ao mesmo tempo ter a potência do discurso e ser tão leve, não é? Porque há um preconceito das feministas, como se as feministas que eu sou, que nós do grupo todas somos, não tivéssemos também o traquejo das questões ligadas demais à questão do feminino, não é? Enfim, é uma delicadeza sua que eu acho muito bonita. Mas então fale do seu trabalho feminista. Então, na verdade, ele surgiu mais ou menos partindo dessa linha do feminismo. Assim, vou chorar minhas mágoas aqui com vocês. Na verdade, assim... É aqui o lugar, tenha certeza. Depois que eu lancei o Na Rima da Menina, eu comecei a entrar de cabeça nessa questão da literatura. Fui levando teatro também, fui, assim, na verdade, conciliando as várias coisas que eu tenho mania de fazer ao mesmo tempo. Me dedicando muito a questão da literatura. Então, comecei a mandar para vários concursos, comecei a mandar para vários editais, várias antologias, e foi muito gostoso. Assim, as respostas foram muito boas, eu consegui participar de várias antologias. Para esse ano tem programadas outras tantas para chegar, algumas já saíram. Enfim, eu fui atirando para todo lado nessa hora de tentativa de entrar nesse mercado da literatura. E assim, eu digo que eu fui muito bem acolhida, principalmente pelas mulheres. Então, eu vi que as mulheres se ajudam muito. Diferente do teatro, elas não se enxergam enquanto competidoras. As mulheres se juntam, se agregam. Isso é legal, esse espírito do coletivo, que na verdade devia existir no teatro também, mas eu fiquei muito frustrada com várias coisas que eu fui vendo no decorrer desses anos no meio teatral. E coisas que já no meio da literatura, com relação às mulheres, eu fui muito bem recebida. Porém, alguns homens começaram a me tratar de um jeito de... como se não fosse importante o que eu estava escrevendo, porque o meu tema era muito feminino, porque era um excesso de lirismo, e você fala muito sobre a sua depressão, mas esse teu poema não entendi, eu acho que ele não faz sentido, e não sei o que, não sei o que. E eu fui ouvindo aquilo,
Ah, Ah, voltou. quem que caiu? Fui eu ou foi você? Não sei, ficou pausado.